O Senhor é bom. Que os irmãos abram a Bíblia em Ruth. Ruth, capítulo 1. Versículo 6. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Vai dizer o seguinte: então se levantou Ruth 1:6. Isso. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Você pode tomar o seu assento também? Essa aqui é uma palavra que muitos já conhecem, a história de Ruth. E se eu pudesse trazer um tema para essa mensagem de hoje, Deus quer falar sobre destino. Para onde nós estamos indo, para onde nós estamos andando. Então hoje Deus quer falar sobre qual é o teu destino, para onde você tem ido. É verdade que se nós lermos no versículo 1 deste capítulo, vai dizer que na época dos juízes houve fome na terra. O que tinha na terra? Fome, necessidade. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ou seja, uma família saiu de uma terra que tinha fome e foi para uma terra, e essa terra se chama Moabe. Para quem não sabe, Moabe é um povo que adorava outros deuses. Ou seja, ela saiu da sua própria terra e foi para uma terra onde se adoravam outros deuses. Mas ela saiu porque houve uma necessidade. Só que em nenhum momento nós lemos aqui na palavra de Deus que ela buscou socorro no Senhor, que a família buscou conselho em Deus. Eles poderiam ter ido para qualquer outro lugar. E por que eles foram para Moabe, uma terra idólatra? Mas Breno, por que você está trazendo esse questionamento? Porque nos versículos seguintes nós vamos conhecer um pouco da vida de Noemi, e nós vamos ver que ela perdeu o seu esposo, perdeu os seus 2 filhos, ficou ela sozinha com as suas noras. E quando ela soube que a situação estava mudando na terra de onde ela saiu, ela voltou sozinha com suas noras. Ou seja, a experiência que ela teve na terra de Moabe foi boa ou foi ruim? Foi péssima. Ela foi para um lugar, perdeu 3 pessoas e teve que retornar. Mas aí Deus abre um parênteses, e eu não estudo para pregar, eu estudo para aplicar na minha vida. E quando eu estava meditando nisso, Deus fez a seguinte afirmação para mim: não se mova por necessidade, se mova por propósito. Todas as vezes que a gente se move por necessidade, a gente vai quebrar a cara. Toda vez que a gente pensa em fazer algo só porque é uma necessidade do meu corpo, é um desejo meu, é um desejo que eu tenho na minha vida de ir para tal lugar, fazer tal coisa, e não peço conselho a Deus, se isso não estiver no propósito de Deus,
eu vou, desculpa a expressão, mas eu vou quebrar a cara. E aí, adiantando, eu não pretendo dar muita volta na mensagem. Se você adiantar um pouquinho e for ler o versículo 20, versículo 19 e 20, olha só. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E sabe o que significa aqui? Olha que legal. Noemi, o nome Noemi significa agradável. E o nome Mara significa amarga. Ou seja, se você se mover por necessidade, você vai sair da sua terra como agradável, mas você vai voltar para a mesma terra de onde você saiu como amarga. Se você se mover por necessidade, você vai sair como agradável e pode voltar como amarga. Por mais que tenha fome, por mais que tenha circunstância ruim, se Deus mandou você ficar, fique. Se Deus não falou para você sair, não saia. Se Deus não pediu para você viajar, não viaje. Se Deus pediu para você não tocar, não toque. Ei, não fale, não falo. O pior é quando eu me movo por necessidade. E o que Noemi tinha que fazer? Senhor, eu tenho tal necessidade, mas qual é o teu propósito? O que o Senhor quer que eu faça? A minha vida tem em tuas mãos. O meu plano é falho, mas o teu plano é perfeito. O meu plano pode fracassar ali na frente, ao virar da esquina. Eu não sei o que pode me acontecer, mas o Senhor sabe. E eu quero me agarrar no que o Senhor sabe. Olha o que a palavra do Senhor fala pra gente em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então Tiago fala, ei, quem é você para fazer planos sem apresentar a Deus? Quem somos nós? Nós não somos dono nem da própria vida. E o Senhor alerta o nosso coração nesta noite. Ei, apresente os seus desejos, apresente os seus sonhos para mim, apresente os seus projetos para mim, e eu vou te responder. Eu vou te dar a resposta. O meu plano não falha. Pode tudo parecer difícil em primeiro momento, mas eu não falho. Eu não vou trair a sua confiança. Eu não vou te trair. Eu não vou falhar com você. Mas se você confiar no seu coração, você vai caminhar como se estivesse no escuro, sem luz alguma. E você vai tropeçar. E aí, é interessante que o homem e a mulher de Deus, ele caminha com um propósito. Ele tem um objetivo, ele sabe para onde vai e sabe o que vai fazer ali. É legal que nós lemos Salmo capítulo 91, não é isso? O que diz Salmo capítulo 91? O Salmo fala sobre os anjos, se eu não estou enganado. Versículo 11. Porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos.
Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha que legal. Os anjos estão a comando de quem? Estão ao serviço de quem? Eles saem com um objetivo. Eles não ficam aqui à toa. Eles saem com um propósito. E aí, eu estava estudando, na verdade eu ainda estou estudando o livro de Jó. E é interessante que quando o diabo se apresenta com os anjos, quando Satanás se apresenta com os anjos ao Senhor, sabe qual a pergunta que Deus faz para ele? Jó, capítulo 1, versículo 7. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E se a gente adiantar novamente, quando Satanás vai se encontrar pela segunda vez no meio dos anjos com o Senhor, capítulo 2, versículo 2, o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Breno, o que você quer dizer com isso? Nós lemos que os anjos têm um propósito. Os anjos têm um objetivo, certo? Eles não ficam vagando, andando sem direção. Mas Satanás, que já foi um anjo, ele fica o quê? Sem propósito, sem direção, sem objetivo certo. Ele fica com o tempo vago, ocioso, fica aqui, ó, procurando brecha. Então, Deus faz essa pergunta: ei, de onde você veio? Um anjo nunca responderia para o Senhor: eu vim te perambular pela terra. Não, o anjo iria falar assim: eu estou vindo da casa de Mateus, porque eu entreguei o recado que o Senhor me pediu, estou retornando. Um objetivo, um propósito certo. Então, o que diferencia o anjo de Satanás e da gente? Vivemos por propósito, vivemos com o objetivo certo, temos identidade firmada no Senhor. Eu sei quem sou, sei quem estou adorando, sei de onde vim, sei para onde vou quando morrer, sei o que tenho que fazer aqui enquanto estou nessa terra. Então, todos aqueles que a marca de quem realmente está em Cristo é que ele tem a sua identidade firmada no Senhor. Mas você pode reparar que todo aquele que fica com a cabeça vaga, um tempo ocioso, não tem propósito, só se move por necessidade, ele está perdido. Ele está como se fosse andando em meias trevas. Ele está afadigado, preocupado com muitas coisas, ao mesmo tempo não produz nada. Quer abraçar o mundo, mas também não abraça nada. Se cansa. Mas aquele que está em Cristo se move por um propósito. Para onde nós estamos indo? Eu quero fazer você também lembrar de Jó. Quando eu falo de destino, eu lembro de Jó. De Jó não, desculpa. Costumo fazer isso na minha cabeça. Eu penso em alguém e falo outro. Mas quero lembrar de Jonas, que também começa com J. Jonas, qual era o destino que Deus deu para Jonas? Nínive. Ele foi para Nínive? Foi para outro lugar, né? Jonas estava fugindo de Deus. Jonas não queria ir para Nínive. Mas para Jonas simplesmente desobedecer ao Senhor, ele poderia ficar onde ele estava. Ele poderia ter dito assim: não quero ir para Nínive, vou ficar aqui. Por que ele teve que fugir para outro lugar? Vocês já pararam para perceber isso? Sabe o que Jó pensava? Ei, eu vou para um lugar mais longe, eu vou viajar, vou para outro lugar porque eu quero fugir dos olhos do Senhor, eu quero me esconder dele,
Eu quero ir para um lugar onde ele não me veja, para onde eu estou indo. Era assim também que Adão e Eva pensavam quando eles erraram. Eu vou me esconder do Senhor, porque eu quero fugir dos olhos dele. Mas eu quero dizer para você o que Jonas, que muitos não sabiam: nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Ninguém pode se esconder diante da presença dele. E aí, Deus usa de misericórdia. Isso eu ouvi, peguei para mim. Deus usou de misericórdia para Jonas e botou uma pausa no meio da viagem dele, porque senão Jonas ia ficar fugindo a vida toda. E Deus parou o Jonas e falou: Jonas, ei, eu quero que você vá. E Jonas chegou no fundo do poço e entendeu o propósito. Eu preciso ir. Preciso parar de ficar seguindo toda a vida minha necessidade. Preciso parar de ficar toda a vida sendo refém dos meus desejos. E eu preciso renunciar ao meu desejo para seguir o propósito que Ele tem para a minha vida. O propósito que Ele tem para cumprir na vida de outras pessoas através da minha vida. Por mais que doa em você, ei, vale a pena chorar para que outros possam sorrir. Vale a pena morrer para que outros possam viver. Jonas recalculou a rota e foi para o caminho certo. E Deus mais uma vez pergunta para a gente: para onde você tem andado? Qual é o seu destino? Vamos lá para... Eu quero os últimos versículos, Provérbios capítulo 4. O Senhor é bom, Ele está aqui nessa noite. O Senhor é bom. Provérbios capítulo 4, versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Versículo 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Versículo 27. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olhando para o autor e consumador da fé. Não desvie os seus olhos do objetivo. Senhor, de onde vem meu socorro? Ele estava olhando o quê? Para os montes. Então, para onde você está olhando, é para onde você está indo. Pega isso. Você não vai caminhar de lado igual um siri, vai? Você vai olhar para um lado e vai caminhar para o outro. Você vai olhar para frente e vai caminhar para trás. Vai acontecer um acidente, no mínimo. Mas, para onde seus olhos estão direcionados, é para onde você tem caminhado. Se você está olhando muito para o homem, se você está olhando muito para os desejos, se você está olhando muito para o mundo, você vai levar o seu coração a andar para esse caminho. Se você tem olhado muito outras coisas que não agradam a Deus, você vai acabar levando o seu corpo para esse caminho. Então o segredo é, para eu ter luz no meu coração, no meu corpo, os meus olhos têm que ser luz, meus olhos têm que ser bons. Meus olhos têm que ser bons. E assim o meu corpo terá luz. É o que o Senhor fala no Sermão do Monte. Mas se os meus olhos forem trevas, todo o meu corpo será escuridão e trevas. Então os meus olhos vão apontar o caminho, vão apontar para onde eu estou indo. Então nessa noite, se você tem andado por um caminho de necessidade, recalcule rota, redirecione os seus olhos para Jesus e pergunte: Senhor, qual é o propósito? Eu tenho essa necessidade,
mas eu não quero ficar refém das minhas necessidades. Eu quero ficar refém das suas vontades para a minha vida. Eu quero ficar refém dos seus propósitos para a minha vida, porque já não vive mais eu, mas vive o Senhor. Eu já estou morto, crucificado na cruz contigo. Morto não sente vontade, morto não sente desejo, não tem desejo. Morto está totalmente sujeito às vontades do Senhor. Senhor, se possível, livra de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Jesus não se movia por necessidade, ele se movia por propósito. Não deixe nada tirar a distração do seu coração. Não deixe nada brilhar mais do que Jesus. Não deixe nada te atrair mais do que o amor de Jesus. Hoje é noite de relembrar do sacrifício de Deus por nós, de Jesus por nós. Que amor tão grande, não existe nada comparado a esse amor. Nada. Não existe nada. Não há palavras para descrever que tamanho amor. Será que o mundo pode nos atrair mais do que Jesus? Não pode. Significa que talvez nos esquecemos do que Jesus fez. Ou talvez nem chegamos a conhecer na profundidade. Porque o mundo não pode nos atrair mais do que Jesus. Os manjares não podem nos atrair mais do que Jesus. Porque não tem esse poder, não é tão bom assim. Então cuidado com o que te apresentam, cuidado com o que o seu próprio corpo deseja. E como o salmista sempre fala aí, deleita-te no Senhor. É possível se deleitar totalmente em Deus. É possível se satisfazer completamente em Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou melhor, de nada sentirei falta, porque eu estou totalmente satisfeito a Ele, a tua graça me basta. Então, coloque suas emoções, sua carência, tudo, suas emoções, coloque elas cativas ao Senhor. Que elas abaixem a cabeça e obedeçam ao Senhor. Se sujeite, resista e o diabo vai fugir. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Jesus.